Como é bom sentir a presença do Senhor. Aleluia. Shalom, igreja. Shalom, igreja. Glória a Deus. Que bom que você está aqui nessa noite. Que bom que você venceu. Que bom que você rompeu mais um dia. Que bom que você está neste lugar. Que bom que eu estou aqui, podendo e tendo o privilégio, tendo a oportunidade de compartilhar com vocês uma palavra. E há alguns dias nós perdemos uma irmã que esteve aqui conosco, uma irmã que nós abraçamos, que nós amamos, que nós oramos juntos. E quando em um momento eu estava orando pela família dela, quando soube que ela tinha partido com o Senhor ele me deu essa palavra. E depois eu fiquei pensando se era essa palavra que eu iria trazer aqui essa noite, ou se essa era uma palavra que talvez o Senhor soprou nos meus ouvidos para me ministrar naquele dia. E eu estava viajando, e nesse período da viagem, o Senhor ele vinha me dando flashes dessa palavra. O Senhor ele vinha me dando revelações dessa palavra. Então o Senhor me confirmou que era essa palavra que eu iria trazer essa noite. O tema dessa noite é tudo coopera para o meu bem. E talvez você esteja pensando, Gi, você vai falar de morte, você vai falar de percas, você vai falar de danos. Não necessariamente. Mas crendo que como a palavra do Senhor ela se renova todos os dias, o Senhor me trouxe essa palavra. E ainda assim com um desafio grande, porque nós estamos com o tema desse mês. Eis que estou à porta e bato. Está lá em Apocalipse capítulo 3. Então ainda assim eu orando e pedindo ao Senhor que me trouxesse uma palavra, não só aquela que o Senhor falou comigo, mas também algo que o Senhor queria passar para a igreja. E quando eu lembro dessa passagem de Romanos, no capítulo 8, verso 28, que eu queria compartilhar com vocês nesse momento. Romanos 8, 28. Que diz, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E eu queria que deixasse aí a palavra e eu queria que você repetisse, que você lesse essa palavra para que isso ficasse gravado no seu coração nessa noite, amém? Tá todo mundo enxergando aí? Quem está comigo, diga amém. Eu não estou sozinha aqui, não estou sozinha. Amém. Tem uma igreja avivada aí? Glória a Deus. Vou contar de 1 até 3 e vocês vão ler essa palavra, tá bom? 1, 2, 3. Contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém. E quando o Senhor ele me trouxe essa palavra, o Senhor primeiro me deu o tema e logicamente eu encaixei nesse texto da Bíblia que é muito claro. E quando eu me perguntei como tudo coopera para o meu bem, se muitas das vezes as coisas não estão tão bem assim. E eu me perguntei como que alguém que perdeu um familiar, como que alguém que perdeu alguém próximo, consegue declarar ou dizer que tudo coopera para o bem, mesmo que não esteja tão bem assim. E assim nós conseguimos enxergar a glória que é manifestada no meio do caos e na dor.
Quando nós estamos passando por um momento de crise, muitas vezes, um momento difícil, um momento de tristeza, um momento de dor, automaticamente, muitas vezes nós ficamos com os porquês. Ficamos com várias interrogações, mas por que, Senhor? Mas por que, Senhor? Mas por que, Senhor? Mas logo quando lembramos que tudo coopera para o meu bem, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito, logo compreendemos que também existe uma glória que é manifestada no meio do caos e no meio da dor. Como? Porque é no momento da dor que muitas vezes mais nós buscamos a Deus. É no momento do caos que muitas vezes nós lembramos de colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. É no momento da dor que nós lembramos de orar e chorar. É no momento da dor que muitas vezes nós lemos mais a Bíblia, nós oramos mais, nós jejuamos mais, porque nós queremos ter aquele momento como algo, como um alerta para as nossas vidas. Mas ao mesmo tempo nós entendemos que quando eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu não vou buscar a Deus por aquilo que Ele pode me dar, mas eu vou buscar a Deus por aquilo que Ele é. E mesmo que no momento da dor, mesmo que no momento da crise, mesmo que no momento de sofrimento, eu continuo adorando a Deus e confiando no propósito dEle para a minha e para a sua vida. Então, quando eu lembro que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, obviamente nós percebemos que quando amamos a Deus, nós amamos também as pessoas. Não existe esse que diz que ama a Deus, mas rejeita o seu irmão. Não existe esse que diz que ama ao Senhor acima de todas as coisas, mas não prioriza as coisas do Senhor também acima de todas as coisas. E muitas vezes nós queremos encontrar aquele enorme parêntese como um porquê. Mas por que tem que ser assim? Mas por que eu tenho que passar por isso? Mas por que fizeram dessa forma? Mas por que falaram desse jeito? Mas por que eu tomei essa decisão? Quando nós entendemos que existe uma porta de decisão nas nossas vidas, nós não negociamos o nosso amor a Deus por nada. A palavra do Senhor, ela também diz que o coração do homem é enganoso, né? E quando a gente lê essa palavra de Apocalipse no capítulo 3, o versículo 20, que diz: eis que estou à porta e bato, né? Se abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então o Senhor está fazendo, está trazendo para nossas vidas algo que, se nós abrirmos essa porta, a qual o Senhor bateu, obviamente Ele entrará e ceará. Mas o Senhor, Ele não vai entrar num ambiente impróprio. O Senhor, Ele não permanece em um ambiente a qual Ele não foi chamado, Ele não foi convidado, Ele não foi esperado. Quando o Senhor bate a nossa porta, existem portas específicas que Deus quer entrar em nossas vidas. Muitas vezes nós colocamos essa porta como a porta do nosso coração. Mas como eu já havia falado, a própria Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então a Bíblia está mentindo, Gil? Não. Mas a Bíblia também nos ensina que tudo parte das nossas decisões. O coração do homem é enganoso, mas a porta que Deus bate e permite com que o Senhor entre e faz morada, o Senhor vai fazer uma limpeza. O Senhor vai transformar o ambiente, porque se Ele entra e Ele ceia com você, é porque o ambiente está propício, é porque o lugar está cheio da glória. É porque o lugar tem total dependência nele, total confiança nele.
Então, quando você abre a porta do seu coração, você abre a porta da decisão na sua vida. Porque assim como o Senhor, Ele bate a nossa porta, o inimigo também encosta. Porque o inimigo também quer entrar e fazer morada. E é a partir daí que nós compreendemos que essa porta não é apenas o nosso coração para momentos e coisas, mas é uma porta de decisão que permite com que o Espírito Santo de Deus, ele faça uma obra completa na minha e na sua vida. E que obra completa é essa, Gil? Que ponto é esse? Que porta é essa? Quando Deus, ele traz essa revelação, quando nós entendemos que existe essa porta de decisão na nossa vida, automaticamente nós começamos a compreender que existem coisas, ou eu posso ser ousada em dizer que todas as coisas que acontecem de bom e de ruim nas nossas vidas passou por uma porta de decisão, passou por uma porta de destino, passou por uma porta de atitude, de responsabilidade, de certeza naquilo que você está fazendo. Então, a partir do momento que você toma a decisão de abrir a porta para que o Senhor entre e faça morada na sua vida, você compreende que aquela decisão contribuiu para o seu bem. Você entende que aquela decisão contribuiu para que o Espírito Santo fizesse algo poderoso na sua vida. E quando Deus nos dá uma direção, Ele envia a provisão. Quando Deus, Ele abre, ou melhor, quando Deus, Ele bate a sua porta, e você permite com que o Senhor entre na sua vida, automaticamente nós percebemos que aquela decisão vai vir carregada de muitos desafios. Quantos desafios nós temos que passar no decorrer da nossa caminhada com Cristo? Quando nós olhamos e percebemos que tudo na nossa vida parte da decisão que tomamos, automaticamente nós lembramos que Deus, Ele é um Deus provedor. Então muitas vezes nós tememos e dizemos: Senhor, o que é que eu vou fazer? Senhor, o que é que eu vou falar? Senhor, como que eu vou conduzir? Mas Senhor, eu não tenho recursos. Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu não tenho uma estratégia. Senhor, eu quero fazer, mas eu não sei o que fazer, nem como fazer, nem quando talvez começar. E aí a gente vem trazendo os porquês, e colocamos muitas vezes coisas que colocam, como é que eu posso dizer, dificuldades nesse caminho. Quando nós abrimos essa porta, o Senhor, Ele entra, mas ao mesmo tempo nós também decidimos ficar e nós também decidimos partir. E assim você se pergunta: mas Gil, por que muitas vezes as pessoas vêm, aceitam a Jesus, estão congregando, estão fazendo as coisas, estão ali dispostas, estão se conectando com Deus, e de repente as pessoas desistem, as pessoas saem, as pessoas se afastam do Evangelho, as pessoas se lançam no mundo onde um momento ela disse que nunca mais estaria? É porque abriu a porta, permitiu-se conhecer, permitiu-se ver, usufruiu da mesa, usufruiu dos bens, mas na hora do compromisso, na hora da responsabilidade, na hora do ponto de decisão, essas pessoas não suportaram o processo. Essas pessoas muitas vezes queriam a direção, mas não queriam a provisão que vem do céu. Queriam a provisão que vem de si mesmo. Quantas vezes nós vemos pessoas que dizem: não, isso aí é fácil para mim.
Não, isso aí eu tiro de letra. Isso aqui tá bom, tá ótimo, tá confortável. E é exatamente na zona de conforto que muitas vezes o inimigo nos pega e nos leva para longe. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque é nesse momento, no momento da decisão de permanecer, a porta já se abriu, amém? O Senhor já fez a limpeza. Desculpa. O Senhor já fez a limpeza, amém? Mas a partir do momento que você começa a ver as coisas acontecerem, e você começa a perceber que você precisa esperar por uma provisão que não vem de você, não vem da força do seu braço, não vem de algo que você pode fazer, que depende da sua capacidade humana, mas depende totalmente de Deus. E é nesse momento que nós olhamos e vemos que todas as vezes que Deus, Ele nos dá desafios, Ele nos coloca numa direção, Ele também nos traz a provisão. Não adianta nós dizermos que nós estamos bem, que nós estamos na igreja, que estamos firmes, que estamos cheios da presença de Deus, quando na hora de depender de Deus, nós queremos depender de nós mesmos. É por isso que existem muitos fracos, muitos que desistem, muitos que desanimam. Porque na hora de tomar a decisão de permanecer, se torna difícil. É como se a gente dissesse assim, ó, o Senhor puxou a rédea. Né? Quando a gente fala assim, eu tenho que puxar a rédea desse menino, para esse menino se comportar. Aí quando a gente fala de puxar a rédea, a gente já lembra, né? De botar de castigo, de dar uma surra e de exemplar. Quem é pai e mãe sabe do que eu estou falando. E quem é filho sabe também do que eu estou falando. Que já tomou uma coça, que já ficou de castigo. Uma decisão que fez com que, ó, puxa a rédea desse menino aí que está demais. Se não puxar a rédea, não entra no prumo. Se não colocar limites, não vai fazer direito, não vai fazer o certo. E muitas vezes o Senhor, Ele nos coloca nesse momento. E é aí que a gente vê que ainda assim, mesmo naquele desafio mais difícil, tudo coopera para o seu bem. Porque é nesse momento da dor, é nesse momento do caos, é nesse momento da tristeza que nós vamos nos testar a nós mesmos. Muitas vezes nós costumamos dizer que é o Senhor que está nos testando, mas não. Nós precisamos passar por esses momentos para que nós possamos criar resistência contra os nossos inimigos. É nesses momentos que nós vamos criando a capacidade de entender que, dependendo de Deus, nós vamos vencer todas as batalhas e todas as coisas que se colocar no nosso caminho. Quando Deus ele quer operar, Ele precisa da nossa disposição em obedecê-lo. E talvez para você a palavra esteja um pouco confusa. Eu não sei se você já conseguiu conectar que tudo coopera para o seu bem com esse que estou à porta e bato. Mas a partir do momento que eu trago a palavra obediência, tudo começa a fazer sentido. Ah, Gil, mas toda vez que você prega, você fala sobre obediência. É. Obediência é o ABC do crente. Ou melhor, obedecer. Então, a gente precisa compreender que é obedecendo a Deus, nós vamos colocar no Senhor as nossas expectativas, a nossa disposição, as nossas ações, os nossos atos de serviço. Quando nós colocamos diante do Senhor, tudo começa a dar certo. E você começa a compreender que quando você abre a porta da obediência para que o Senhor venha estar com você, as coisas começam a cooperar para o seu bem. E o Senhor me deu 3 exemplos de pessoas e momentos na Bíblia que comprovam isso. E eu queria falar com você, compartilhar com você uma palavra que está em 2 Reis, no capítulo 4. Abra sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 4.
Segunda Reis 4. Deixa eu olhar aqui. Do 1 ao 6. Que fala sobre o azeite da viúva. Quem aqui já ouviu falar dessa palavra, diga amém. Que diz assim, o versículo 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio para o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre si e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. O versículo 5 diz: partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse ao seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Por que eu quis ler todo com você? Porque muitas vezes a gente conhece a palavra, mas a gente se passa de alguns detalhes que o Senhor faz questão de deixar registrado para que verdadeiramente a sua palavra seja pregada com revelação. E aqui na minha tradução, no versículo 5 diz: partiu. Eu não sei como está aí na sua tradução, mas tem algumas traduções que diz que ela foi, ela saiu, ela buscou. Quando o profeta diz para ela ir buscar as vasilhas, automaticamente aquela mulher, naquele momento, ela tinha somente aquele azeite, que ela diz: só tenho esse aqui, porque o meu marido morreu e ficou eu e os meus filhos. Nós não temos o que fazer, não temos mais para onde ir, não temos a quem recorrer. Mas ela creu na palavra do profeta que disse: vai. E no mesmo momento, no versículo 5, aqui vai dizer que ela partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. Naquele momento, Deus ele está disposto a fazer um milagre. Naquele momento, Deus ele está disposto a multiplicar aquele azeite que ela só tinha um pouco, ela só tinha um mínimo. E aqui o Senhor quer nos dizer o quê? Muitas vezes nós dizemos: o Senhor ele não precisa de nós. Eu muito já disse isso. Deus ele não precisa de mim. Se ele quiser fazer, ele faz. Mas aqui essa palavra vai dizer que precisou essa mulher tomar uma decisão. Ela precisou entrar pela porta da decisão. Porque se ela ficasse em casa, ou se ela não fizesse aquilo que o profeta estava instruindo que ela fizesse, as vasilhas não viriam, o azeite não seria derramado e o azeite também não seria multiplicado. Então o Senhor ele nos faz essa pergunta nessa noite: será que nós estamos nos colocando à disposição de obedecer a palavra do profeta? Será que nós estamos nos colocando à disposição de obedecer a palavra do Senhor que te diz vai, que te diz faz, que te diz lê, que te diz prega, que te diz não tenha medo, que te diz seja forte e corajoso? Será que nós estamos ouvindo essa voz? Ou melhor, será que nós estamos obedecendo
a voz do Senhor? Ou nós estamos ouvindo e deixando passar? Se aquela mulher não entendesse que a tomada de decisão dela ia fazer algo extraordinário na vida dela, ela iria permanecer com aquele pingo de azeite e ela faria a comida para ela, os filhos dela, e morreriam. E eles não passariam daquele momento com sucesso. Mas ela acreditou na palavra do profeta, porque antes de Deus multiplicar o azeite, Deus mandou ela buscar a vasilha. Antes de Deus fazer aquilo que Ele tem para fazer na sua vida, Ele vai te dizer: se levante e faça, se levante e haja, se levante e creia. Porque a mão do Senhor não está encolhida, querido, para que não possa abençoar. Mas nós precisamos entender que nós precisamos tomar essa decisão. Logo a gente vê, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas você está se fazendo cooperador de Deus aqui na terra? Você está se fazendo cooperador da obra de Deus aqui na terra? Ou nós estamos vivendo como se não houvesse amanhã? Ou nós estamos vivendo como se Jesus não fosse voltar? Ou nós estamos vivendo com negligência, não oramos por nossas famílias, não buscamos ao Senhor, não oramos, não lemos a Bíblia. Vivemos uma vida desregrada, confiando que o Senhor vai fazer o milagre, sem que você não tome nenhuma decisão. O versículo 5 trouxe a revelação de que aquela mulher fez alguma coisa para que aquele milagre acontecesse na vida dela. Talvez ela imaginou assim: ó, vai encher uma vasilha só e está muito bom para mim. Mas enquanto tinha vasilha, o azeite era derramado. Enquanto tinha vasilha, o Senhor trazia a provisão. E o azeite só parou de cair quando as vasilhas acabaram. E logo nós entendemos que aquilo que Deus Ele tem para fazer nas nossas vidas, Ele precisa que nós tomemos essa decisão. O segundo é João capítulo 2, versículo 1 ao 7. Quando o Senhor transforma a água em vinho. Abra sua Bíblia em João capítulo 2. João capítulo 2. Ventilador, me ajude. E no terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná na Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto eles vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles levaram. Aqui nesse versículo de João, não precisa e não tem uma palavra dizendo assim: ó, Jesus fez o milagre. Jesus colocou a mão e orou. Jesus botou a mão e consagrou. Não. Esse milagre aconteceu a partir da decisão de Maria em se levantar, porque ela sabia que aquele milagre somente Jesus podia fazer. Existem milagres em nossas vidas que muitas vezes nós recorremos ao Senhor em último caso. Existem momentos em nossas vidas que nós queremos fazer, nós queremos agir, nós queremos tomar a decisão, mas nós só lembramos do Senhor em último caso.
Mas quando Maria identifica o problema, quando Maria identifica o caos, quando Maria identifica a dificuldade, logo ela recorre para Jesus, porque ela sabe que dele vai sair algo poderoso, que dele vai sair algo que aquelas pessoas não poderiam acreditar, mas que iria acontecer. E logo Jesus questiona ela e diz: mulher, o que tenho eu contigo? Né? Mas eu acredito que nesse momento o Senhor também, ele vê o coração de Maria, preocupado em resolver aquela situação e compreendendo que somente ele poderia fazer aquele milagre acontecer. E o que foi que Jesus disse no versículo 7? Enchei de águas essas talhas. E encheram até em cima. E o versículo 8 diz que eles tiraram, né, que o Senhor mandou tirar e levar para o mestre, né, de sala, ou seja, alguém importante, alguém talvez de grande valor, alguém de muita importância no momento da festa, alguém que ia saber avaliar aquele vinho, aquela bebida. E logo depois, quando a gente continua lendo essa palavra, nós vemos que eles admiram a qualidade do vinho. Nós vemos que eles dizem: nossa, mas quando as festas começam, eles oferecem, né, o melhor. Deixa eu ver se é isso. Cadê, meu Deus? E logo o mestre Sala provou a água feita a vinho, não sabendo de onde vinha, se bem o que só quem sabia eram os empregados que tinham tirado a água. E chamou o mestre Sala ao esposo e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. Ou seja, aquela melhor parte. O que ele não sabia que tinha acontecido um milagre grandioso. Ele não sabia que existiu ali um milagre poderoso. Mas ele reconheceu que aquele era o melhor dos melhores vinhos daquele tempo. Ou seja, aquele foi o único momento. Aquela festa foi a única festa onde as pessoas puderam desfrutar de um vinho criado e feito pelas mãos do próprio Jesus. E quantas vezes o Senhor está batendo a nossa porta, está nos fazendo convite para que Ele entre e faça uma obra grandiosa, para que a gente possa experimentar desse milagre que ninguém jamais viu, que ninguém jamais experimentou, mas é o milagre que o Senhor separou para aqueles que o amam. É aquilo que o Senhor separou para aqueles que o guardam e que o esperam. Aqui nessa palavra nós também vemos que antes do Senhor transformar a água em vinho, Ele mandou encher as talhas. Se aquelas pessoas não obedecessem a palavra do mestre, ou o profeta, que Jesus naquele momento era o profeta daquele lugar, se eles não obedecessem, se eles não tomassem a decisão de encher as talhas, de colocar água até a boca, o milagre não aconteceria, porque Jesus, ele não poderia se mostrar naquele momento. As pessoas não poderiam ainda saber quem ele era e o que ele tinha que fazer. Mas só no momento em que eles estão enchendo. Eu não sei quantos de vocês já assistiram aqueles filmes aqueles desenhos que passam na Record, domingo de manhã. É engraçado que quando eles estão enchendo as talhas, a água desce branca. E quando eles pegam e derramam na taça, o vinho já está transformado. E às vezes é como eu tinha falado, Jesus não precisou colocar a mão. Apenas uma palavra fez com que aquele grandioso milagre acontecesse.
E o que é que o Senhor nos ensina com essa palavra? Que existem coisas nas nossas vidas que quando você toma a decisão de obedecer, o Senhor, Ele vai liberar uma palavra. O Senhor vai liberar uma palavra de cura para a sua casa. O Senhor vai liberar a palavra de transformação para a sua família, para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, para a sua mãe, para o seu pai, aonde você tem orado, onde você tem buscado, onde você tem depositado a sua confiança, o Senhor vai fazer o milagre acontecer. Mas a palavra, ela só é liberada a partir da sua obediência. A partir do momento que você entende que você é um cooperador do céu aqui na terra, que você não é qualquer um, que você é herdeiro de uma promessa, que você é herdeiro de um Deus grande e poderoso. Quantas vezes a gente costuma dizer que Deus é dono do ouro e da prata? Deus é o dono do ouro e da prata, o Senhor pode me dar tudo. E Ele pode, mas Ele precisa da sua obediência. Ele precisa da sua tomada de decisão para que as coisas comecem a acontecer e para que o milagre seja estabelecido na sua casa, na sua vida, na sua família, no seu ambiente de trabalho. A vontade de Deus vai prevalecer e vai permanecer no lugar aonde Ele é chamado e celebrado. Jesus estava na casa, mas o milagre só aconteceu porque existiam corações dispostos a obedecê-lo. Jesus está neste lugar. Jesus está nessa casa. Jesus está lá na sua casa. Mas o milagre só vai acontecer a partir do momento que Ele olhar para o seu coração e ver o seu coração disposto em obedecê-lo cegamente. Em obedecê-lo sem querer saber por quê ou para quê. Ah, Senhor, mas por que só eu tenho que orar? Ah, Senhor, mas será que só eu que tenho que ler a Bíblia? Ah, Senhor, mas por que essas coisas só é difícil para mim? E quando nós colocamos esses questionamentos, nós colocamos murmurações, nós vamos lá para o final da fila. E nós vemos o irmão ser abençoado, nós vemos o irmão com a casa dele lá, o azeite sendo derramado e as botijas sendo cheias. E a família prosperando e a família crescendo e todo mundo cheio de saúde. E os seus questionamentos te fazendo voltar atrás. Mas quando você olha a trajetória, quando você olha e percebe tudo o que talvez aquela pessoa fez, talvez você não teria coragem de fazer. Você não teria o coração de obedecer. Você não teria o coração disposto para se levantar e talvez arregaçar as mangas no momento da dor, no momento da escassez, no momento da tristeza, de dizer: tudo coopera para o meu bem, então eu sei que eu vou obedecer ao Senhor acima de todas as coisas, porque eu o amo. Quando nós amamos ao Senhor, nós não colocamos objeção à sua vontade. Quando nós amamos ao Senhor, nós não colocamos limites na nossa obediência, mas nós obedecemos cegamente à palavra de Deus. E aqui, para concluir, o último exemplo que está lá na multiplicação dos pães e dos peixes, em Mateus capítulo 14. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 14. No versículo 15. Mateus 14, do 15 ao 18. Que diz: e sendo chegada a tarde, aos seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que elas vão pelas aldeias e comprem comida para si. O versículo 16 diz: Jesus, porém, lhe disse: não é bom que eles vão, deles vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães
e 2 peixes. E ele disse: traz-nos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, partindo os pães, deu-lhes aos discípulos e à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das crianças e mulheres. Quando nós vemos essa palavra, automaticamente nós vemos que antes da multiplicação dos pães e dos peixes, Deus mandou organizar a multidão. Lá no versículo 19 diz: tendo mandado que a multidão se assentasse. Quando Jesus orienta que aquelas pessoas se assentassem, Jesus estava dando um comando para aquelas pessoas. Quando nós vemos que aqueles 5 pães e 2 peixes foram multiplicados e alimentaram mais de 5.000 homens, foram crianças e mulheres, nós vemos que a mão do Senhor, ela também vai se mover a partir da nossa organização. A organização, ela vem também de um caminho de obediência. É necessário nós entendermos que quando Jesus, ele entra por essa porta de decisão, existem coisas que nós precisamos fazer para que verdadeiramente o ambiente esteja preparado para receber o milagre. Naquele momento, se talvez as pessoas não obedecessem, imaginem o que foi para Jesus e os seus discípulos organizarem 5.000 pessoas sem um microfone, sem uma caixa de som, pastor Fábio. Mas ali, nenhum só falar, nenhum só parecer, em um só propósito, em uma só linguagem, em uma só maneira de pensar, em uma só maneira de agir, eles conseguiram se organizar e assim o milagre aconteceu. Nós conhecemos também que nesse momento, somente um menino no meio daquela multidão, tinha os 5 pães e os 2 peixinhos. Mas era exatamente aquilo que o Senhor precisava para fazer o milagre naquele momento. Talvez os discípulos questionaram, mas só isso? Como aqui, a gente sabe que essa passagem tem, os 4 evangelhos e cada um retrata de uma forma diferente a mesma palavra. Então, quando a gente vê que o menino ele teve que ter aquela provisão, mas também a gente vê que as pessoas precisavam se mover e se unir para que aquele milagre pudesse acontecer, nós vemos que o milagre que Deus quer fazer através da sua vida não é somente para você, mas também para a pessoa que está do seu lado. Imagine se o milagre fosse só para aquele menino. Ou imagine se aquele menino saísse dali se gloriando, porque ele que trouxe aquela provisão. Imagina só. Aí ia sair uma conversa que Jesus mandou sentar. Aí ia sair outra conversa de que o menino que deu os pães e os peixes. E aí ia sair outra conversa de que outra pessoa fez isso e aquilo. E seria tudo desorganizado. Ninguém entraria em um consenso, ninguém estaria pensando da mesma forma, ninguém estaria preocupado em fazer o que a palavra do Senhor orientou. Então aqui nós temos um alerta, quantas vezes Deus ele nos dá um comando, Deus nos dá uma direção, mas os nossos achismos e a nossa falta de obediência faz com que as coisas se tornem uma bagunça no meio de nós. Porque muitas vezes nós não conseguimos expressar, talvez, o nosso descontentamento. Eu nem sei se está certa essa palavra.
A sua forma de dizer, olha, pastor, isso aqui eu acho que não ficou legal. Olha, pastor Fábio, isso aqui eu acho que não ficou bom. Mas de a gente tratar com quem pode resolver. Mas quando se trata de um milagre, não pode haver objeção. Quando Jesus libera uma palavra, ele vai se mover em cima daquela palavra, você gostando ou não, eu me agradando ou não, o meu coração estando feliz ou não. Se o Senhor trouxe uma revelação, se o Senhor trouxe um comando, vamos todos seguir o comando a qual o Senhor liberou para as nossas vidas. Porque se nós não fizermos isso, vamos ficar rodando em círculos como as pessoas estavam lá rodando depois que saíram da terra do Egito. Deixaram de ser escravos, mas ficaram perdidos no meio do deserto. É necessário entender que quando Deus ele quer fazer algo na nossa vida, Ele precisa que você tenha o seu coração em total disposição a Ele. A palavra nos ensina que tudo vai cooperar para o nosso bem, mas se eu não me erguer, eu não vou herdar a promessa que o Senhor tem para a minha vida. Eu vou permanecer rodando em círculos, orando 2, 3, 4, 5, 10 anos, 20 anos, e não verei as coisas acontecer. Porque falta decisão, falta comprometimento, falta obediência. Esses 3 exemplos que eu trouxe foi para que você compreenda que Deus, se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Mas para que o milagre seja completo e que todas as pessoas testemunhem aquilo que o Senhor fez, e através disso que o Senhor fez, as pessoas se rendam a Jesus e queiram também servir a esse Jesus, você precisa se levantar e se dispor. Você precisa, eu e você, precisamos nos levantar para que sejamos cooperadores do reino de Deus. Deus conta com a igreja sarada e comprometida para que a graça de Cristo seja revelada sobre a terra. Tudo que Deus deseja fazer na sua vida, querido, não é para você guardar para si. Não é para você se gloriar para você mesmo, mas para que você entenda que através do que Deus fez na sua vida, você vai ganhar 5, 10, 15, 20 mil pessoas. Porque assim foi na vida de Pedro. A sua primeira pregação, ele ganhou 3.000 almas. E quantas vezes nós não estamos nos percebendo? Estamos vivendo a vida como se não houvesse amanhã. Estamos vivendo a vida como se Jesus não fosse voltar. Mas na verdade a palavra nos ensina que tudo que nós recebemos de Deus, tudo que nós buscamos, tudo que nós queremos do Senhor é para a glória dEle. E se é para a glória dEle, o nome dEle é glorificado. Quando as pessoas olham para você e enxergam Cristo na sua vida. Enxerga Cristo nas suas ações. Enxerga Cristo nas suas decisões. E a partir desse momento, nós vimos a glória revelada sobre a terra. Aquilo que Deus fez na sua vida não ficou guardado para você, mas o nome do Senhor foi glorificado. Nessa noite, o Senhor nos trouxe aqui para nos fazer entender que é necessário entrar por essa porta de decisão, essa porta de tomada de atitude, essa voz de obediência, de nós entendermos que é possível sim obedecer à voz profética, é possível sim nos levantar, é possível sim conquistar, é possível sim vencer.
Quantas vezes na nossa vida nós questionamos isso? Ah, Senhor, mas por que para fulano dá certo? Por que para ciclano não deu certo? Para mim parece que as coisas não andam. Para mim parece que as coisas não dão certo. Ei, pare de questionar e se levante. E diga, Senhor, a partir de hoje vai dar certo. E diga, Senhor, a partir de hoje eu vou me levantar. E eu vou orar. E eu vou jejuar por essa causa. E eu sei que as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha vida. E assim você precisa perceber que quando você obedece à voz profética, o Senhor eleva o seu nível de prosperidade em todas as áreas da sua vida. E sempre quando eu falo de prosperidade aqui, eu não estou falando de dinheiro. Prosperidade é você estar bem em todos os sentidos, em todos os momentos, em todas as situações. Mesmo naquele momento que você diz, Senhor, eu não vou conseguir, Senhor, eu acho que não vai para frente, Senhor, eu acho que... Esqueça essa palavra, eu acho. E tenha convicção e troque o eu acho por eu acredito. Eu aprendi isso ao longo da minha caminhada com Cristo. E todas as vezes que eu estou conversando com alguém, seja lá o que for, eu troco o eu acho por eu acredito. A gente não tem que achar nada. A gente tem que se levantar e dizer, eu acredito que já deu certo. Quando a gente diz assim, ó, eu acho, a gente já está se colocando para baixo. Mas quando a gente diz eu acredito, a gente potencializa a palavra que sai da nossa boca. E como voz profética, nós já declaramos, eu acredito que a minha casa será salva pelo poder do nome de Jesus. Eu acredito que eu vou receber aquela promoção que eu espero do meu trabalho. Eu acredito que o meu filho vai sair das drogas. Eu acredito que o meu filho, a minha filha vão ser libertos. Quando você libera a voz profética com autoridade, com intrepidez no Espírito Santo, você começa a preparar o ambiente que é a sua vida. Você troca palavras negativas por palavras positivas. Você troca o eu acho por eu acredito. Queridos, faça isso essa semana. Coloque isso como um desafio para você. Toda vez que você estiver conversando com alguém, que você for falar alguma coisa, você diga, eu acredito. Quando for sair eu acho, você segura e diz, eu acredito que é assim, 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 assim. Porque pela sua palavra liberada, as coisas vão passar a acontecer. Por quê? Você compreendeu que quando você abriu a porta da decisão para que o Espírito Santo ele possa conduzir a sua vida, você para de viver por achismos e começa a viver por certezas. Aquele povo não receberia o milagre se eles continuassem com os achismos. Mas quando eles abriram a boca e quando eles tomaram a decisão de viver o milagre, eles tomaram a decisão de pessoas que acreditam, pessoas que pensam positivo, pessoas que dizem, o Senhor está sobre mim. O Senhor vai me tirar desse momento, o Senhor vai me tirar dessa situação. Tudo a partir da palavra, tudo a partir da obediência que você tem a Deus. Quando você entende isso, nunca mais você vai se acostumar a viver com pouco. O pouco da presença, o pouco da oração, o pouco do jejum, o pouco da palavra, o pouco das consagrações. Não, você sempre vai querer mais. Você vai orar agora e daqui a pouco você já quer orar de novo. Você já encontra outro motivo de oração. Você vai estar jejuando uma semana, daqui a pouco você já quer jejuar de novo. Você não vai se cansar, porque quanto mais essa alavanca de disposição te puxa, mais você quer receber. Imagine a situação, vamos supor, de uma pessoa muito rica, uma pessoa, sabe, milionária, que tem tudo, que tem posses, que tem carros, casa, tudo, sabe? E do nada aquela pessoa perder tudo. E de repente aquela pessoa descobrir que ao longo do tempo foi gastando.
E quando ela se viu, estava sem nada. É a mesma coisa quando nós estamos ali, potencializando a nossa convicção, a nossa fé, a nossa certeza, a nossa intimidade com Deus. E quando de repente a gente vai gastando e não vai depositando o azeite. Nós não vamos preenchendo o azeite, nós esquecemos da oração, nós esquecemos das renúncias, nós esquecemos de ler a palavra. E o azeite vai diminuindo. Quando nós prestamos atenção, já estamos vazios, já estamos sem Deus, não conseguimos mais chorar na presença de Deus, não conseguimos mais orar em línguas, não conseguimos mais sentir a presença do Espírito Santo. Por quê? Porque se acostumou, achou que tinha tudo, achou que tinha muito. Mas nós precisamos nos encher todos os dias. Nós precisamos dessa glória revelada todos os dias. Eis que estou à porta e bato. O Senhor bate a nossa porta, no momento que nós acordamos e levantamos da nossa cama, o Senhor está ali batendo, E o Senhor está ali esperando um bom dia. O Senhor está ali esperando você entregar a sua vida, o seu dia, o seu trabalho, as suas emoções. E você passa o dia inteiro e não fala com o Senhor. E não dá um bom dia ao Espírito Santo. E muitas vezes nós caímos nessa besteira, Dito, de levar a vida como se não houvesse amanhã. Mas Jesus está voltando. Jesus está às portas. E todos os dias Ele bate na porta do nosso coração. E quando nós abrimos o nosso coração para que Ele gere o milagre que nós precisamos, Ele precisa que essa porta que seja aberta seja uma porta de decisão, para que nunca mais a gente desista, para que nunca mais a gente abandone esses momentos com o Senhor que são preciosos, para que nunca mais a gente se acostume a viver longe da presença de Deus. E onde você estiver, a presença do Senhor vai te acompanhar. Aonde você estiver, a botija vai estar ali, sempre sendo preenchida com azeite, com óleo fresco, com a presença do Espírito Santo na sua vida. E toda vez que você precisar, o Senhor vai trazer multiplicação de pães e de peixes na sua vida. Toda vez que você olhar e você perceber que naquele momento é só você e Deus, você vai parar de se vitimizar, de achar que só acontece com você, e você vai se levantar e dizer: Senhor, eis-me aqui, me levanta como um profeta nessa situação, me levanta como um cooperador nessa situação, porque eu creio que todas as coisas cooperam para o meu bem. Amém? Eu queria que nesse momento você se colocasse de pé. Pode aplaudir o Senhor. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento e colocasse a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Comece a pensar na sua vida hoje. Comece a pensar em como você tem vivido a sua vida, como tem sido a sua trajetória, como tem sido o seu caminhar. Hoje é o último dia, ou melhor, é o último culto do mês de junho. E debaixo desse decreto, dessa palavra profética para as nossas vidas, do eis que estou à porta e bato, o Senhor te convida hoje para ser um cooperador do céu. Não apenas para as outras pessoas, porque muitas vezes nós estamos acostumados a orar por alguém, ou alguém que te procura e diz assim: fulano, ore por mim. Mas nesse momento eu queria que você se colocasse à disposição para orar pelas suas causas.
a orar pelas coisas que você tem vivido, a orar pelas coisas que você tem passado. Eu não sei se eu ainda tenho tempo, mas o Senhor colocou no meu coração isso nesse momento. E eu queria que, se você tem algo na sua vida, uma causa na sua vida, que você reconheceu nessa noite, que você precisa se levantar para que o Senhor te use, para que esse milagre aconteça na sua vida. Eu queria te chamar aqui na frente. Eu queria que você não se importasse com quem está do seu lado, com quem está na sua frente, com quem está atrás de você. Eu queria que você não se envergonhasse, porque nesse momento o Senhor, Ele quer trazer para você um revestimento poderoso. O Senhor quer trazer para você um revestimento espiritual. O Senhor quer trazer para você uma nova mudança de atitude, mudança de mente, nos seus relacionamentos, nas suas decisões, nas suas ações. Se você compreende que tudo coopera para o seu bem, por que as coisas não estão bem? Talvez você se perguntou isso, talvez não agora, mas você já se perguntou isso lá atrás. E você começa a perceber que existem coisas que ainda não aconteceram na sua vida, porque você ainda não tomou uma decisão de mudança. Uma decisão de mudança de atitude, mudança de pensamento, mudança no falar, mudança no agir, mudança no pensar, no fazer, no operar. O Espírito Santo está aqui nessa noite. E eu creio que a palavra que foi liberada do trono de Deus para a sua vida ministrou poderosamente ao seu coração. E talvez você se pergunta: por que, Senhor, isso ainda não foi rompido na minha vida? Porque eu ainda não consegui atravessar esse momento, essa fase, essa situação. Talvez esse rompimento vai vir a partir da sua decisão em querer mudar, em querer tomar a decisão certa, em querer dizer: Senhor, eis-me aqui, em querer dizer: Senhor, a porta da decisão na minha vida está aberta, e eu decido permanecer contigo, porque a tua palavra diz que o Senhor entraria e cearia comigo. Mas muitas vezes nós entramos, ceamos e vamos embora. O Senhor entrou, o Senhor fez morada, mas você desistiu muitas vezes no meio do caminho. Você disse: Senhor, isso não é para mim. Você disse: Senhor, eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que não vou fazer, eu acho que eu não tenho as palavras certas. O Senhor te convida nessa noite para que você receba esse revestimento espiritual e que na sua vida verdadeiramente haja espaço e tenha liberdade, total liberdade, para que o Espírito Santo se mova na sua vida e que através de você, a sua família, a sua casa e tudo que o Senhor entregou nas suas mãos seja bem sucedido. Eu queria que você levantasse as suas mãos nessa hora e junto comigo você fizesse essa oração e repita com fé: Senhor, nessa noite eu tomei a decisão de ser um cooperador do céu dentro da minha casa. Diga: Senhor, a partir de hoje eu tomo posse da palavra liberada que diz que tudo coopera. Diga: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados, segundo o seu propósito. Diga: Senhor, nessa noite
eu recebo esse chamado sobre a minha vida e eu assumo a responsabilidade de ser um cooperador do céu, para que a tua glória seja revelada sobre a minha vida, dia após dia. Diga dia após dia, em todo momento, em toda situação. Quando o Senhor bater a porta, eu abrirei, e o Senhor entrará e fará morada. E diga: Senhor, eu não vou embora, eu permanecerei até o fim, até que o Senhor venha me buscar. E junto comigo toda a minha casa, e junto comigo toda a minha família, porque nenhum deles, diga, nenhum deles ficará para trás, mas eles verão a manifestação da tua glória sobre a minha vida, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém, diga glória a Deus. Eu não vou retroceder, eu não vou me acovardar. Irresistível serei, pois vivo na mira do olhar daquele que tudo pode ver, daquele que tem todo o poder, o eterno poderoso El Shaddai. Eu não vou retroceder, eu não vou me acovardar. Irresistível serei, aquele que tudo pode ver, aquele que tem todo o poder, o eterno poderoso El Shaddai. O adorador, diga: adorador, passa por momentos difíceis, todo adorador passa por momentos de tribulações, mas venha o que vier, seja o que for, nada vai calar a voz que crê no impossível, sobrenatural, além do natural. Eu não vou retroceder, eu não vou me acovardar. Irresistível serei, pois vivo na mira do olhar daquele que tudo pode ver, o eterno poderoso El Shaddai. Eu não vou retroceder, eu não vou acovardar. Irresistível serei, pois vivo na mira do olhar daquele que tem todo o poder, o eterno poderoso El Shaddai. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego. Levante sua voz a Ele. Em meu coração, não se envergonhe. Eu sei que há o fôlego. Louve, 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 louve. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção.
nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai. Se a graça estamos, o céu se une à terra como um beijo apaixonado. Levante as suas mãos. Tenho tempo pra perder com ressentimentos. Que Ele me ama. Ele, eu sei. Diga de novo, somos sua herança. Somos sua herança e Ele é o nosso galardão. De graça nos atrai a redenção. Se a graça Oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como apaixonado, o coração dispara e o peito acelerado. Tempo pra quando que Ele me ama. Ele me ama. Eu sou completamente seu. Eu sou teu e tu és meu. Me ama. Me ama. Ele. Tanto, tanto, tanto. Shalom, igreja! Que palavra poderosa Gil trouxe aqui para nós hoje, não foi mesmo? Eu vim falar um pouco hoje sobre a generosidade. Como o Senhor foi generoso comigo, né? Desde novinha, eu sempre acompanhei o meu pai na empresa na qual ele trabalhava, né? E sempre despertou em mim um desejo de trabalhar nessa empresa. Aí muitos perguntam, Vicky, que empresa era? Que empresa era essa? Era uma empresa grande? Não, gente, era uma empresa de telecomunicações. De telecom, né? E pelo fato de eu acompanhar ele por muito tempo, por ter viajado com ele, eu e a minha família, eu tive o conhecimento dessa empresa, né? E aí despertou o interesse de trabalhar neste lugar. Só que eu não tinha idade ainda suficiente para estar nessa empresa. Eu falava com o dono da empresa, doutor Alex, eu quero trabalhar com o senhor. Ele falava, agora você não tem idade, aqui não pega jovem aprendiz. Eu descansei meu coração. Estudei, me formei, completei meus 18 anos. Meu pai faleceu. Cada dia mais veio esse despertar de querer ainda mais trabalhar neste lugar, né? E aí, em fevereiro desse ano, surgiu uma vaga para a jovem aprendiz classe B neste lugar, né? E aí, só que assim, tava para do sexo masculino. E eu falei, meu Deus, eu sou mulher, não cabe para mim. Mas mesmo assim, eu não desisti. Mandei o meu currículo, mandei meus documentos e descansei ao Senhor. Eu ofertei uma vez só, em prol disso, né? E descansei. Em março, eu recebi mensagem do recrutamento dessa empresa falando que era para mim ir comparecer, fazer o processo seletivo. Eu fui com todos os meus documentos, fiz o processo seletivo e naquela sala só tinha homens. E lá pedia, né, em alguns documentos que eles pediam para mim, era CNH e eu não tenho. Eu falei, poxa Deus, eu não tenho, será que essa vaga não é para mim? E mesmo assim eu não desisti e orei, né, descansei meu coração. Final de março, recebi de novo a mensagem dizendo que eu passei nesse processo seletivo e que era para me comparecer para fazer os exames admissionários nessa empresa. Eu fiz todos os exames e fiquei apta para trabalhar. No início de abril, eles me chamaram para assinar a carteira e assinar alguns documentos. E nesse mesmo dia eu estaria trabalhando. E olha como o Senhor foi bom, né? E eu trouxe uma palavra
falando sobre que lá está em 2 Coríntios 9, 6 e 7, que diz: e disto isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o proposto em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E nessa mensagem ela me traz a importância da generosidade, de darmos com alegria a oferta ao Senhor. E nisso eu entendi que precisamos sim ofertar com generosidade na casa do Senhor. Devemos semear com o coração aberto, pois nosso Deus ele é extremamente generoso. Se parássemos um momento para pensar em tudo que Deus tem feito em nossas vidas, perceberíamos que Ele nos abençoa muito além do que merecemos, né? E imagine se o Senhor, Ele fosse nos abençoar mediante, muitas das vezes, ofertamos o que nós ofertamos, né? Muitas das vezes a gente dá aquela oferta, pensando, Senhor, se eu tirar uma parte maior, vai ficar faltando na minha casa. E não. Ele tem feito as nossas vidas e nós perceberíamos que Ele nos abençoa muito além do que nós merecemos, né? Imagine se o Senhor ele decidisse nos abençoar apenas com a base, num pouco que muitas vezes nós ofertamos. Ainda assim, Ele não mede nossas ofertas para decidir o quanto vai nos abençoar. Pelo contrário, Ele é um Deus de abundância que supre as nossas necessidades. Além de que pedimos ou pensamos, Ele é poderoso, Ele é bom e Ele é fiel. Deus, Ele derrama bênçãos em nossas vidas sem medidas, né, gente? Então, neste momento, eu quero deixar essa mensagem para vocês e que vocês possam ofertar. Gostaria que cada um pudesse pegar os seus envelopes. Atrás da carteira de alguém tem o QR Code. E o Senhor ele vai ficar muito feliz se nós ofertarmos a casa do Senhor. E que a gente não possa ofertar pensando que se tirar vai faltar. Porque o Senhor, Ele sabe que aquela oferta vai ser para algo importante, né? Então, que a gente possa ser generoso, ser fiel na casa do Senhor, porque Ele nos abençoa. Então, aqui tem alguns envelopes com Edilson, tem a maquininha do cartão e tem um QR Code, né? Eu quero que todos peguem os envelopes e que cada um possa se levantar, por favor, dos seus lugares. E neste momento eu quero orar, que vocês possam colocar a oferta de vocês no coração de vocês. Senhor, neste momento, Pai, eu estou aqui, Jesus, agradecida pela oportunidade que o Senhor nos deu, pela oportunidade de estar cada dia mais na Tua presença, que a gente possa ofertar a hoje, meu Pai, que a gente não pare de pensar, porque o Senhor Ele nos abençoa com bênçãos sem medidas em nossas vidas, que a gente possa ser fiel quando nós ofertarmos, quando dizimarmos, quando primiciarmos a casa do Senhor, porque o Senhor Ele é fiel, e que não nos falte, meu Pai, em nossas casas, e que o Senhor possa abençoar, meu Pai, nosso lar, nossa família, e que o Senhor possa ser sempre generoso conosco, em nome de Jesus, amém. Que a bênção